E Dudu foi afastado até dos treinos no Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre a reunião entre Alexandre Matos e André Cury para definir os próximos passos do atacante. Fernando Diniz mais perto do Vasco, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero te contar que Fernando Diniz está mais perto de virar técnico do Vasco. O Santos e o Vasco disputavam a contratação do treinador. A imagem de uma invasão com mais de 100 torcedores no centro de treinamento do Santos, na tarde dessa segunda-feira, fez com que o Diniz descartasse de vez treinar o Santos. Não à toa, ou não por coincidência, horas depois o Santos confirmou a contratação de Kleber Xavier. Diante da recusa do técnico Fernando Diniz, o Santos avançou e fechou com o ex-auxiliar técnico do Tite. Dessa maneira, sobrou ao Fernando Diniz a opção de treinar o Vasco. Uma série de reuniões tem acontecido desde essa segunda-feira, dia seguinte à demissão do Pedro Caixinha. E há mais um encontro marcado para essa quarta-feira para tentar sacramentar o acordo. A maior dificuldade hoje é de convencer o Diniz a aceitar uma redução salarial. Ele vinha num patamar de R$1 milhão mensais. O Vasco alega que não pode pagar mais do que os 600 mil que bancava para toda a comissão técnica do Fábio Carille, mas existe otimismo das duas partes e a tendência é de que o Diniz assuma o Vasco, não para o confronto contra o Operário pela Copa do Brasil, mas no final de semana contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre Dudu, que está afastado de vez dos treinos na Raposa. Você vai lembrar que no sábado surgiu a notícia de que ele estava de fora do jogo contra o Vasco, tudo por conta de uma polêmica envolvendo ele e o técnico Leonardo Jardim. Cheguei a contar para vocês que o Leonardo Jardim descobriu que o Dudu pediu ao Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, a demissão do treinador português. Assim que tomou conhecimento dessa história, o treinador português afirmou que não trabalha mais com o Dudu, que ficou de fora do jogo contra o Vasco. Nessa terça-feira, o Cruzeiro tomou a decisão de afastar o Dudu dos treinos. E aqui vem mais uma informação super importante. Nessa quarta-feira, André Cury, representante do Dudu, tem um encontro marcado com Alexandre Matos para tentar chegar a uma definição. O André já está em Belo Horizonte, mas o encontro vai acontecer somente nessa quarta-feira e há muito dinheiro envolvido. Isso porque o Dudu ganha na casa de R$1.600.000 por mês. O contrato dele com a Raposa só se encerra em dezembro de 2027. A gente está falando de mais ou menos R$50 milhões em salário até o fim do vínculo. Várias especulações têm marcado o nome do Dudu. Posso contar que a única sondagem de leve que o staff do atacante recebeu foi do Botafogo. Na tarde dessa terça-feira surgiu a especulação de que o Fluminense, a pedido do Renato Gaúcho, gostaria de contar com o atleta para o Super Mundial de Clubes. Um monte de gente está lembrando também que o Cuca, técnico do Galo, admira, gosta do Dudu, e essa é uma verdade, mas imaginar que possa haver um negócio entre Atlético e Cruzeiro hoje me soa esquisito. Há lembranças também de que o Felipão é outro fã do Dudu e poderia tentar levá-lo para o Grêmio. A informação que eu tenho na tarde dessa terça-feira é de que o único clube que já sondou o staff do jogador é justamente o Botafogo. E o procedimento que vai ser adotado é as partes, jogador, empresário e clube se reúnem nessa quarta para tentar chegar a um senso comum. A partir do que o Alexandre Matos, em nome do Cruzeiro, disser, aí sim André Cury e Dudu vão trabalhar nos bastidores para buscar um novo clube. O Tony Araújo, Nicola, sobre o técnico do Vasco. Vamos lá, Tony. Eu converso quase que diariamente com um dos empresários do Diniz. O Diniz é representado pelo Juliano Bertolucci, que tem uma série de sócios, né? Nem sempre é o Bertolucci que toca esse tipo de negociação, muitas vezes ele passa para os parceiros dele. E aí ontem eu tinha perguntado para esse sócio do Bertolucci sobre a negociação entre Diniz, Santos e Vasco. E essa pessoa tinha dito que o feeling dela imaginava o Santos à frente, apesar da bagunça do Santos, palavras dessa pessoa. Mas a mudança, o Santos sai da parada depois da invasão de cerca de 100 torcedores da maior organizada do clube. Eles estiveram no CT ontem, invadiram o CT, fizeram uma série de ameaças, enfim, um clima horroroso. Assim que tomou conhecimento dessa história, o Diniz ligou para os representantes dele e pediu para comunicar ao Santos que estava desistindo de qualquer negociação. Não é esse o ambiente que ele quer trabalhar, e o Diniz agradeceu o Santos, mas recusou o convite. É por isso que horas depois, por volta de 9h30 da noite,
o Santos acaba por fechar a contratação do Kleber Xavier, que era o plano B para o Fernando Diniz. Kleber Xavier, durante muito tempo auxiliar técnico do Tite, desde o ano passado ele decidiu seguir carreira solo e vai ter sua primeira oportunidade no Peixe, ao lado do Matheus Bach, que é filho do Tite, e também do Fábio Maceradian, que é o preparador físico. É a comissão técnica inteira do Tite sem o Tite. Diante disso, com o Santos, que era uma das possibilidades, empregando um outro técnico, o caminho ficou livre para que o Vasco fechasse com o Fernando Diniz. Dá para cravar que vai fechar? Não. Deixa eu até ler a declaração que a pessoa me mandou via WhatsApp, tá? Que eu acho que fica até mais fácil para vocês tirarem as próprias conclusões. O Diniz está se convencendo de que o melhor para ele é fechar com o Vasco, tá? Existe uma negociação em andamento por conta das cifras. O Diniz, a partir do momento que foi para a seleção, se tornou um técnico de mais ou menos R$1 milhão por mês de salário. E o Vasco tem batido na tecla de que não dá para pagar tudo isso para o Diniz. Comissão do Carille, incluindo o Carille e seus auxiliares, custava 600 mil mensais. E é mais ou menos nesse patamar que o Vasco tenta convencer o Diniz a fazer acordo. A tendência é que exista um acerto em breve. Ele não, ele certamente não estreia contra o Operário, mas deve ficar à disposição para comandar o time no confronto contra o Palmeiras no final de semana. Beleza? O Kleber Conceição Nicola. Dudu pode estar indo para o Vascão, não há nenhum movimento até esse momento em relação a isso, tá? E é só importante lembrar que o salário do Dudu é um grande impeditivo para o acordo com o Vasco. Embora Dimitri Payet fique só até a metade do ano, e o Payet ganha R$1,5 milhão mensais. O Dudu custa R$1,6 milhão. É algo que acabou de me passar. Não escutei nada sobre Vasco e Dudu para agora. Em outro momento, o Vasco já havia tentado o Dudu, mas para agora nada, tá bom? Qual o sentido de começar o ano com o Carille e ir para Diniz? Estilo diferente. Cara, é uma ótima colocação. O Vasco, por decisão da diretoria, fechou com o Carille em janeiro, né? Por início da temporada. E aí, na metade do ano, os caras trocam o Carille pelo Diniz. É um batom na cueca. Não tem muito o que dizer. Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. O elenco que o Vasco tem se encaixa com o Diniz. Será que ele pode pedir a contratação do Dudu? Eu mandei mensagem hoje à tarde para uma pessoa do Vasco para perguntar como é que andava a situação do Diniz. E eu ainda não obtive resposta, tá? André Cury, que está bem chateado com a forma como o Cruzeiro está tratando o atacante. Ele entende que há um desrespeito da parte do Cruzeiro em relação ao jogador. Perguntei, André, o que você tem de proposta? Porque já falaram de Fluminense, de Botafogo, de Grêmio, de Atlético Mineiro. Ele falou, Nicola, a única sondagem de leve que eu tive foi do Botafogo, mas não passou de uma sondagem bem preliminar, que não virou proposta nem nada disso. Então houve uma sondagem e acabou aí. E o que eu tenho dito para quem cogita vamos esperar essa reunião com o Matos. Vou fazer a reunião com o Matos e a partir do que o Cruzeiro disser, a gente vai buscar alternativas. Tá bom? Novidades sobre o técnico do Vasco, Brunão. Chegou a contar agora há pouco, mas na audiência rotativa do YouTube a gente dá uma atualizada. O Diniz era pretendido por Santos e Vasco. Na noite de ontem, o Diniz desistiu do Santos por conta daquela invasão de torcedores do Peixe no CT, torcedores da principal organizada. E a partir daí, só o Vasco negocia com o Diniz. Não dá para dizer que está fechado. Há uma questão financeira que precisa ser discutida, até porque o Diniz custa, em média, R$1 milhão mensais e o Vasco alega não ter condição de chegar nesse valor. Mas as partes estão tentando chegar a um acordo e existe otimismo, tanto do lado do staff do Diniz, que me contou isso agora à tarde, quanto pelo lado vascaíno, tá bom? Boa noite, Nicola, tudo bem? Manda um alô para Manaus. Pesolano seria uma boa para o Vasco? Eu gosto do Pesolano, mas quem acompanha o Pesolano de perto diz que ele quer ficar na Europa, tá? É isso que ele me falou, foi o Bruno Maziotti, que é o diretor lá do Valladolid, que trabalhou com ele durante boa parte dessa temporada. Beleza? Rafael Fernandes, boa noite, Nicola. Você é a favor do limite de estrangeiros no futebol brasileiro, sim ou não? Rafael, sou radicalmente contrário. Eu acho um grande absurdo que o Brasil tenha a permissão para 9 estrangeiros por jogo. Não tem a mínima lógica disso. Ah, Nicola, mas na Inglaterra, na Espanha, em todos os lugares, tem vários times só com estrangeiros. Esses países eles não são países formadores como o país, ou como o Brasil. Outro dia até estava fazendo um levantamento. Tem clube no Brasil que tem 11 estrangeiros, tem outros que tem 10, alguns tem 9. Quando você tem tanto estrangeiro, você tira espaço de garoto da base. E você acaba por prejudicar, sem sombra de dúvida, a formação da base. Vai ter muito clube que vai preferir investir num venezuelano
num boliviano do que gastar dinheiro com categoria de base, porque vai querer o resultado de forma imediata. E isso a médio e longo prazo vai causar um enorme prejuízo para o nosso futebol brasileiro, tá bom? É isso aí, minha rapaziada vascaína. Ficamos por aqui com o giro de notícias do Vascão da Gama, trazendo sempre as últimas informações atualizadas para você de tudo o que acontece no mundo da bola do Vascão. Fernando Diniz, né? Tá faltando detalhes aí para ser anunciado como novo treinador do Vasco. Tá mais discutindo aí a questão salarial, né? O Diniz, que tem praticamente o salário junto com a sua comissão técnica na casa de 1 milhão, e o Vasco quer reduzir um pouco esse valor, né? Pagava ali ao Fábio Carille e sua comissão cerca de 600 mil mensais, e o Vasco tenta aí reduzir mais ou menos para esse valor, né? O Diniz e a sua comissão técnica. O treinador tem um desejo de voltar pro Vasco, né? E eu acho que esse acordo aí vai acontecer em breve, cara. Esse dia aí já deve estar sendo anunciado que o Vasco fechou com o Fernando Diniz, né? Faltam pequenos detalhes e esses detalhes devem acontecer o quanto antes. E é o que a gente vem falando. Se caso não fechar com o Fernando Diniz, o Vasco volta a estaca zero, ter que procurar um outro treinador. O mercado está difícil de encontrar técnicos. O salário está muito acima, né? Muitos técnicos pedindo acima de 1 milhão. E fica complicado, né? Porque o Vasco está com uma situação financeira que não tem condições de pagar esse valor a um treinador. E esperamos aí que o Pedrinho faça a melhor escolha possível para deixar o Vasco da Gama forte e alegrar o torcedor, né? Trazer alegria de volta ao torcedor, que é o que mais importa. Rapaziada, peço que você se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Queremos bater a meta de 30 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que já é inscrito. Ativa o sininho de notificações, que é super importante. Você precisa ser notificado pelo YouTube para poder receber os nossos conteúdos postados aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Assim, você ativando o sininho de notificações, o YouTube vai te notificar quando tiver vídeo para você assistir aqui com a gente. Deixa aquele like e um comentário também e hype o vídeo. Vai aí na opção de hypar no comentário, dá aquele hype aí para dar uma moral para a gente estar sempre trazendo as informações atualizadas para você do Vascão da Gama. Um forte abraço e até mais tarde com mais notícias do Vascão.